Olá, queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus para todos os ouvintes, né, os telespectadores, vocês que estão acompanhando o nosso canal Cristianismo Inteligente e esse podcast que está alcançando aí muitas vidas com conteúdos necessários, importantes e bastante relevantes para a vida cristã. Hoje nós vamos conversar com um participante que já está quase cadeira cativa aqui conosco, né? Mas é tanto conteúdo interessante que as suas leituras, vamos colocar assim, as suas leituras têm sido de bênção para todos nós. Eu estou falando do meu amigo Pedro Mendes. Seja bem-vindo, Pedro, mais uma vez ao nosso espaço aqui. Obrigado, irmão Cláudio, e espero que a gente possa acrescentar coisas boas e positivas nesta tarde, nesta gravação. Sim, eu ia dizendo que a gente vai conversar hoje sobre um conteúdo bastante relevante, que é mais uma obra, ou pelo menos mais duas obras de C.S. Lewis. A gente sabe que você tem um apreço pela literatura, né, desse autor, e aí a gente está selecionando assim sempre os assuntos dentro da necessidade mesmo, né? Isso. E eu lendo também essas obras de C.S. Lewis, percebo que ele é como se ele tivesse escrito ontem, né? Como se ele tivesse mesmo no sempre atual, né? É sempre atual os textos dele. E aí um desses textos atualíssimos para os nossos dias é esse aqui. Eu estou com a versão da Martins Fontes, que é Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz. Né? Você tá você tem a outra versão, aqui, tá com as duas, né? Tem essa aqui, tem a Martins Fontes, né? Essa daqui é do Thomas Nelson. E essa aqui é da Martins Fontes. Sim. E essa outra? Essa aqui é do Grande Abismo e Grande Divórcio. A outra que a gente vai. Também, se der tempo, né? Porque é muita coisa. Deixa para outro momento. Né? Conversar também sobre esse aqui, que é o Grande Divórcio. São duas obras que a gente pode dizer assim, é uma continuidade uma da outra. Tem alguns pontos em comuns. Pronto. Apesar das diferenças, né? Então vamos falar sobre isso, então, né? Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz. Eu queria que você trouxesse já inicialmente pra gente o livro e o contexto dele. Sim. Né? Então, começando com o autor, quem não tem familiaridade com o C.S. Lewis, assim, em poucas palavras, quem foi C.S. Lewis? C.S. Lewis foi um escritor irlandês, né? Porém mais conhecido na Inglaterra. Escreveu várias obras de ficção, escreveu poesia, escreveu crítica literária, livro de teologia popular, romance, contos de fadas. Então, C.S. Lewis tem uma bagagem literária muito extensa, muito ampla. E um dos livros que mais se destaca na literatura lewisiana é esse que a gente vai abordar hoje à tarde. Carta de um Diabo a Seu Aprendiz. Até pela criatividade do título, né? Isso. E assim, esse livro é interessante porque ele já foi traduzido no Brasil, acho que umas 4 vezes, por 4 editoras diferentes. A Martins Fontes traduz os personagens como Fitafuso e Vermibile, que são 2 demônios, né? O demônio chefe e o demônio aprendiz. Na editora Vida já traduziu por Morcegão e Cupim. A Loyola traduziu por Coisa Ruim e Vermibile. Então há diversas versões. A Thomas Nelson traduziu por Mal Danado e Vermilindo. Então são os 2 demônios, um chefe, o demônio principal, né, aquele que é o chefe do departamento de tentadores, e tem Vermibile, aquele que vai, na verdade, ser instruído pelo chefe como tentar o seu paciente, no caso representando os cristãos. Mas a gente vai falar nisso já sobre essa questão. O contexto histórico. O contexto histórico foi a Segunda Guerra Mundial. Interessante como o contexto da guerra criou essa necessidade de se produzir este livro.
Os historiadores dizem que Lewis estava na igreja de Santa Trindade, da Santíssima Trindade, na Inglaterra, no ano de cerca de 1940, período inicial da guerra, fazia um ano que a guerra tinha começado, e diante de um discurso enfadonho, de uma pregação, de uma prédica, ele começou a pensar, imaginar a produção de um livro. Aí veio na cabeça dele a ideia de um livro com esse título: Carta de um Diabo a Seu Aprendiz. Um demônio-chefe instruindo um demônio-aprendiz a como tentar os fiéis. Então essa ideia começou a circular na cabeça dele, perambular pela mente dele, durante esse sermão. E depois ele conversando com o irmão dele sobre essa ideia, esse plano, esse pensamento, e resolveu escrever as cartas. Só que inicialmente ele começou a escrever não para fazer um livro, mas para publicar em jornais eclesiásticos. Então os editores, quando viram as cartas sendo publicadas, acharam interessante, aí descobriram logo que era de C.S. Lewis, resolveram então entrar em contato com ele, com os editores, para produzir as cartas em forma de livro. E quando foi em fevereiro de 1942, o livro então foi lançado com esse título: Carta de um Diabo a Seu Aprendiz. Uma coisa interessante desse livro é que ele foi inicialmente dedicado a J.R. Tolkien. Tolkien, do Senhor dos Anéis. Inclusive aqui nessa... O Tolkien não gostou, né? Sabe disso, né? Que Tolkien não gostou dessa ideia de colocar ele como fosse uma pessoa direcionada, né? Porque esse livro, primeiro ele achou muito assim, raso do termos teológico, né? Tolkien tem essa crítica a Lewis, né? Ele achava que Lewis não deveria falar de assuntos teológicos como ele falava, né? Ele achava que isso deveria caber aos teólogos profissionais. E logo endereçado a ele, né? E segundo, assim, o personagem era 2 demônios, né? Aí Tolkien não gostou muito da ideia. Lewis diz que esse livro foi o livro mais fácil que ele encontrou para escrever. Isso. Mas o mais enfadonho ao mesmo tempo. Mais fácil porque ele disse: não foi fácil distorcer a mente para se projetar num demônio e escrever as ideias e se posicionar como se fosse o demônio. Mas ele disse que em alguns momentos ele sentia uma espécie de cãibra espiritual. É porque assim, ele teve que se projetar no demônio e aquilo, de certo modo, do ponto de vista espiritual, não lhe fazia bem. Ele até disse que se recusou a escrever cartas depois, dando continuidade ao livro, porque ele entendia que isso não faria bem nem para ele, nem para seus leitores. Mas o livro foi um sucesso, assim, de início. Foi o livro que levou Lewis ao sucesso de vendas de livros, tanto na Inglaterra como nos Estados Unidos. Então, a partir daí, da publicação desse livro, foi que Lewis começou, na verdade, a ser conhecido, de fato, como teólogo popular. E muitas teses, muitas dissertações passaram a ser escritas a partir desse momento. E foi nesse período, depois da guerra, na verdade, que ele saiu na capa da revista Time, né? Como sendo teólogo popular da Inglaterra, o homem que escreveu Carta de um Diabo a Seu Aprendiz. O livro que tinha uma forma assim única no seu estilo, porque era uma sátira, né? Envolvia muito humor, muito pensamento cômico, muita diversão. Então, quando a gente lê esse texto de Lewis, a gente aprende e se diverte. Porque assim, você veja que Fitafuso e Verme Billy estão sempre trocando farpas, particularmente Fitafuso chamando a atenção de Verme Billy o tempo todo, porque Verme Billy não faz, na verdade, tudo o que ele quer em alguns momentos. Ele até coloca como sobrinho, né? É o sobrinho dele, é o sobrinho dele. Se é sobrinho mesmo, ninguém sabe, mas ele trata como sobrinho, né? Na cabeça do escritor é sobrinho. Sobrinho e aprendiz, né? Faz parte da escola de tentadores do inferno. Exato. E Lewis, ele descreve o inferno nesse texto aqui como se fosse uma burocracia, né? Um sistema de regras que tivesse uma hierarquia, que tem uns demônios-chefes que comandam outros, que instrui e que prepara outros para o embate. Então é a burocracia do inferno. Então, Einstein até disse que ele, de certo modo, se inspirou na burocracia de Oxford, né? Sim. Da universidade onde ele pertencia. Ele pegou o modelo, né, de hierarquia da Universidade da Inglaterra e criou essa imaginação e projetou o inferno de Fitafuso. Aí você tem Fitafuso como o grande chefe, né, o líder que comanda os outros demônios, e tem Verme Billy, que é instruído
educado por ele, para então entrar no campo de ação e tentar o inimigo. O livro apresenta uma visão satírica, melhor dizendo, e cômica, sobre temas sérios como a danação e a salvação humana. O demônio sênior, o chefe, manda o aprendiz trabalhar com as experiências do seu paciente e levá-lo a sentir que o cristianismo não pode ser realmente verdadeiro. É muito interessante porque assim, a gente vai ver nas cartas que todo o contexto do livro mostra que o objetivo de Fitafuso, do diabo, do demônio, é simplesmente impedir que a virtude apareça, que haja formação do pensamento virtuoso na vida do paciente. Ele não está preocupado ou querendo de imediato a morte do seu paciente. Ele não quer que ele morra. Até porque uma morte precoce do seu paciente seria um prejuízo para o inferno. Então ele quer, tudo bem que seu paciente possa até vir morrer depois, mas quando estiver afastado de Deus, do inimigo. Quer dizer, é uma ferramenta que precisa ser utilizada. Né? Então, se descartar a ferramenta antes... O diabo não quer lhe matar inicialmente. Ele quer lhe afastar de Deus. Porque matar você estando com Deus, seria um prejuízo para o inferno. Porque você está salvo. Exatamente. Se você ler a última carta, a gente vai dar um pulo bem alto aqui para depois voltar. A última carta é um desabafo terrível de Fitafuso com o Vermibile. Porque ele percebe que o paciente morreu. Um ataque aéreo. Ele está dizendo, agora a gente perdeu. E você é o culpado. Se prepare que eu vou lhe engolir vivo. Então essa é a ameaça que ele faz a Vermibile, né? Eu vou lhe estraçalhar. Ou seja, você é meu querido sobrinho, mas eu vou despedaçar você. Porque você deixou escapar seu paciente pelas mãos. Ou seja, ele morreu no ataque aéreo. E agora, o que a gente faz com ele? Está salvo. Então a morte não é aquilo que Deus se compraz. Mas a morte do cristão para Deus é satisfatório, mas para o diabo não é. Até então ele está com Deus. A menos que ele se afaste do seu Criador, se afaste de Deus, aí sim você pode golpeá-lo, porque então você conseguiu tragá-lo. Então quando, por exemplo, entra a questão da guerra, que Vermibile se anima com a questão da guerra, né? E Fitafuso diz, não se anime não. Fique satisfeito com a questão da guerra, não, porque a guerra nem sempre é proveitosa para nós. Pode ser que muitos que morreram a salvo. E a gente perdeu essa batalha. Então a gente não tem que se animar com a morte nas guerras. As guerras nem sempre são a nosso favor. As guerras, em alguns momentos, ele diz, pode ser contra nós mesmos. Nosso projeto pode estar de água abaixo por causa das guerras. E é muito interessante que toda essa carta vai mostrar isso. Que o objetivo inicial, primordial, é evitar a formação da virtude, impedir que a pessoa se aproxime do Criador, do inimigo, que ele chama Deus, né, de inimigo, e se afaste de Deus para que então possa ser eliminado. Agora tem uma questão inicial que começa bem antes do desenvolvimento dessas cartas, né, que é os dois erros que se cometem quanto aos demônios, né? Isso. Que são dois extremos, né? É o extremo de negar a existência deles, né? Isso. Que ele coloca como materialista, e também o extremo de ter um interesse excessivo por eles, né? Ele coloca como um mago que faz isso. E interessante que quando Lewis escreve esse texto, muitas pessoas escreveram para ele cartas e perguntaram se de fato ele acreditava no demônio, no mundo espiritual, ou era só simplesmente uma ficção. Ele diz, apesar do texto ser ficção, eu acredito piamente na existência dos demônios. Agora, como você bem deu a questão dos objetivos, né, das duas finalidades das pessoas. Algumas pessoas têm uma busca incessante pelo demônio, né, tem uma paixão excessiva por coisas espirituais, pelos demônios. Ele chama de bruxos, né, os feiticeiros, os bruxos. Por outro lado, tem os materialistas que negam a existência dos demônios. Ele diz que ambos agradam ao demônio, tanto o materialista quanto o bruxo. Aqueles que negam que o diabo existe estão dando espaço para que o diabo possa agir sem ser percebido. E oculto. E oculto, exatamente. E aqueles que dão muito acesso, muito espaço para o diabo, estão dando legalidade à sua atuação. Então o diabo se satisfaz tanto com o materialista, como com o feiticeiro ou com o bruxo. Por isso a gente tem que ter uma visão equilibrada, nem negar a existência do demônio, nem ter uma paixão excessiva por eles. Vai uma dica aqui, então, para aquele pessoal que gosta de satanismo, né? Aquela coisa
aquela literatura Eles toda. são dois perigos opostos, né? É, Diferentes, mas são opostos, porque um valoriza demais a presença do demônio e outro, na verdade, nega a sua existência. E ambos são aceitos, recebidos de braços abertos no inferno. Ambos agradam ao demônio. Ele gosta disso. Então, o ateu e o feiticeiro estão de lados opostos, mas ao mesmo tempo aliados do inimigo. Bom, aí entrando já no desenvolvimento dele, né? Eu achei interessante porque ele começa já, Pedro, eu queria que você falasse sobre isso, porque ele começa já falando sobre a questão do abandono da lógica e da argumentação, Isso. né? Que as doutrinas, elas não são mais verdadeiras ou falsas, né? Essa coisa que a lógica traz, mas elas são acadêmicas ou então práticas. E aí ele diz que o problema da argumentação é que ela leva a batalha para o campo de batalha do inimigo, né? Isso. É porque Elias acreditava o seguinte, que a razão e a lógica eram aliadas do cristianismo e da fé. Ele diz que o inimigo não quer que essa discussão seja levada adiante. Ele quer que você, na verdade, abrace ideias prontas, jargões já pré-estabelecidos, sem a preocupação excessiva do que é real e do que não é real, sem a preocupação com a verdade em si. Por isso ele diz que o cristianismo, como é verdadeiro e busca a verdade, ele leva a discussão para o campo da argumentação. Enquanto o inimigo, ele não quer que você se preocupe muito com a argumentação. Deixa essa história de argumentação para lá. Se preocupe com coisas prontas, simples. Isso você não precisa debater. Então esse é um ponto que o diabo, segundo Lewis, está o tempo todo querendo desviar o cristão, de evitar discussões importantes que levam à racionalidade da fé. Simplesmente abraça ideias, talvez emotivas, relativistas. Que a gente percebe isso no próprio contexto fora da igreja. Isso. Porque o debate hoje, que de um lado está a fé cristã e do outro lado está o secularismo, é justamente de trazer essa ideia pronta, né, que é uma filosofia, né, uma visão de mundo, que ela é posta, mas ela não se abre para o debate. Não se abre para o debate, é fechada. Ela é fechada. Tanto é que ele diz assim, ensine-o a chamá-lo de vida real e não deixe indagar-se sobre o que você quer dizer com real. Então, a discussão ampla, racional, lógica, aberta, evite. Fuja disso aí. Porque vai perder, né? Vai perder, exatamente. Então o inimigo não quer, na verdade, essa discussão. Tem até uma parte de um texto de Lewis, na sua autobiografia, ele diz assim que o ateu precisa ser bem criterioso com suas leituras para não abandonar seu ateísmo. Porque ele acha a partir da experiência dele, da experiência que ele viveu no contexto de discussão, que a discussão aberta e livre favorece ao cristianismo, favorece a fé. Então o cristianismo não é irracional, não é ilógico, pelo contrário. Ele é quem melhor satisfaz as necessidades da lógica, da discussão, da razão e da inteligência humana. Por isso o inimigo, no final das contas, não quer que a discussão seja levada para esse campo de argumentação. Isso, porque a visão de mundo cristã, ela encontra correspondência na realidade. Isso. Né? E as outras visões de mundo, elas são apenas ideologias, né, que não têm esse respaldo. Eu lembro que tem uma discussão que... Essas discussões que estão acontecendo hoje, especialmente nas pautas morais, né? E recentemente o professor Tasso Licurgo, ele estava comentando sobre a famosa ideologia de gênero, né? E ele, de maneira bem direta, diz que ela se propõe a fazer algo que não... Ela traz uma promessa que não cumpre. Não. Né? E aí ele diz, por que não se cumpre? Não é porque eu não queira, não. É porque a realidade impede. Né? A própria realidade é o impeditivo, né, de que haja a afirmação disso. Por essa razão, os opositores se recusam a entrar nessa discussão. Sim. Porque eles não têm argumento para rebater isso aí. Né? O mundo eles real chegam com a ideia pronta e dizem é isso. O mundo real é uma prova a favor da verdade. Sim. Por isso o Pitafoso dizia, olha,
Evite sempre levar ele para essa questão da verdade, da realidade, da razão e da lógica. Caia desse campo, saia desse meio de discussão boba. Ajude ele a viver repetindo mantras, palavras prontas, ideias emotivas, que fazem algum sentido no momento. Isso é uma forma de distrair as pessoas e afastá-las da fé. Sim. Esse era um ponto inicial que Fita Afonso queria, afastá-lo da fé. Evitar levar ele a concluir que o cristianismo é verdadeiro. O seu paciente, no caso, né? O paciente que está sendo tentado por Vermibili precisa cair na conclusão de que o cristianismo não é verdadeiro. Então, se ele for levado para o campo da discussão, pode ser que ele descubra que a fé é verdadeira. Se inverta. A gente perde a batalha. E como ele diz, o diabo é muito otimista. E no inferno existe mais otimismo do que na terra. Que eles dizem, a gente vai conseguir, né? A gente vai conseguir. Mesmo sofrendo, mas eu vou conseguir. Mesmo sofrendo derrota, mas vamos conseguir. Mesmo sabendo já qual é o resultado final deles, exatamente. Mas eles continuam... Por isso é o que ele chama excesso de otimismo, né? Muito bem. Ele trabalha também essa questão da emoção acima da verdade, né? Que tem a ver com isso também. A perda da capacidade de pensar biblicamente. Isso. Também é outro ponto. A racionalidade da fé, né? A racionalidade da fé. E aí ele traz também um outro ponto, acho que já em uma outra carta, que é a igreja como uma aliada do diabo. Sim. Como é que isso é possível, né? Isso é interessante, viu? A igreja como uma aliada do diabo. Mas é interessante assim, que o próprio Fita Afonso, ele se preocupa em fazer uma distinção entre a igreja como organização em si e a igreja como povo de Deus de forma universal. Por exemplo, na carta, segunda carta, aqui deixa eu ver aqui, página 6. Assim, página 6, versículo não, página 6. É o costume do evangélico, né? Hoje em dia, um dos nossos aliados é a própria igreja. Página 6. Sim. Aí ele diz assim, mas não me compreenda mal. Eu não estou falando da igreja que se propaga através dos tempos e do espaço, ancorada na eternidade, terrível como um exército agitando seus estandartes. Isso devo confessar, é um espetáculo que incomoda até nossos mais audazes tentadores. Aí lá embaixo diz assim, o seu paciente, graças ao nosso Pai, nos infernos, é um tolo. Se alguma dessas pessoas cantar desafinado, usar botas com solados barulhentos, ou tiver queixo duplo, roupas deselegantes, o paciente facilmente acreditará que a religião deles deve ser de algum modo ridícula. Ou seja, eu não ataco ou não consigo derrotar a igreja no sentido universal, no sentido invisível, como dizia Agostinho, né? Mas no sentido local e denominacional eu consigo atacar, usando as pessoas da igreja mesmo, os membros, a fazer críticas, a fazer piadas. Como a instituição como organização, isso, né? Exatamente. Então, essa pode ser nossa aliada. Isso. Olha aí, olha a grande sacada, né? Essa pode ser nossa aliada. Então, invista nesse ponto aí. Como de fato tem ocorrido, né? Então, o Fita Afonso é inteligente, né? Ele perdeu a posição, mas ele não perdeu a sua capacidade de pensar, né? O demônio, segundo o Lewis, não perde a capacidade de pensar quando deixou de ser antes para ser demônio. Ele é um cara inteligente, ele é um demônio inteligente, um espírito inteligente, capaz de articular bem. Tenha cuidado, você não vai conseguir derrotar a igreja num todo. A gente pode começar por essas pequenas instituições, igrejas locais, usando os membros da igreja, e a gente pode ter sucesso aí. Lembra do otimismo? A gente pode conseguir chegar lá. Começa por aqui, quem sabe? A gente pode chegar lá na igreja máxima, começando pela pequena. Então essa era a visão de Fita Afonso. Usando os membros, os congregados. Ele usa a palavra decepção, né? Isso. Como uma coisa... Tem outra parte bem interessante aqui que ele fala sobre isso. Na página 33, que ele repete mais uma vez a questão da igreja. Ele diz assim, na página 33, lá embaixo. Queremos que a igreja seja pequena, não apenas no sentido de cada vez menos homens conhecerem o inimigo, caso conhecerem a Deus, mas também no sentido de fazer com que aqueles que o conhecem adquiram uma intensidade inquieta e o farisaísmo defensivo de uma sociedade secreta ou de um grupo fechado.
Veja o objetivo: usar a igreja, a instituição, como um grupo, uma facção fechada, para então ficar aos nossos serviços, aos nossos objetivos. É assim que ele tenta usar a igreja. Ou seja, com os escândalos, as frustrações, decepções, a desilusão, com as né, fofocas, com os grupinhos, as facções, as divisões, separações. Então tudo isso está a nosso favor. Porque troca Cristo pela instituição. Exatamente. Troca Cristo pela instituição. Se não afeta a igreja num todo, mas afeta a igreja local e regional. Essa igreja está a favor dele, segundo ele. Bom, aí seguindo para as outras estratégias, ele fala também do cotidiano, né, como campo de batalha. O específico da prece, né, da oração, né? A prece automática, né, sem muita atenção a ela, ele até diz assim: afaste a intenção de rezar, né? Mostre que as preces da infância eram automáticas. Isso. Aí ele fala até de um poeta, né? Coleridge, que dizia assim: não rezo movendo os lábios, de joelhos. Disponho o meu espírito ao amor, dou lugar ao sentimento de súplica. Eu lembrei, quando eu estava lendo essa parte, eu lembrei de uma expressão daquele teólogo Paul Tillich, né, que tem liberal, né? Isso, ele tem a teologia sistemática dele, que eu sempre que estou conversando sobre ele, eu comento com os alunos e digo assim: eu lhe dou uma cocada e um doce se você encontrar um versículo na teologia sistemática dele. Tem não, né? Tem, deve ter um. Eu encontrei um, né? Foi. E eu tô falando de uma obra que tem 800 páginas, 900 páginas. Eu não li essa teologia dele, não. E aí, eu vendo uma discussão uma vez filosófico-teológica, né, do Franz Schaeffer, eu creio que é num dos livros da trilogia dele, Deus que Intervém, acho. E ele dizia que perguntaram uma vez a Paul Tillich se ele orava. É um teólogo, né? Um teólogo tem que orar. Tem uma obra... A lógica é que ora, né? Aí ele diz: às vezes eu medito. Foi a resposta dele. Às vezes eu medito um pouco. E eu me lembrei disso quando estava vendo aqui essa colocação da estratégia, né, do Fitafuso. Isso. Incentive o paciente a fazer outras coisas que esqueça a oração, né? Que a oração não seja importante. E não dê muito valor à oração. Aqui na página 17 diz assim: a melhor coisa a fazer, se possível, é afastar completamente o paciente em questão da intenção de orar, de rezar. Então, tente desviar a atenção dele para outras coisas banais, coisas que não são erradas em si, mas que podem afastar da oração. A vida devocional. Né? Porque às vezes o que você está fazendo não é errado. O problema é que você está sacrificando o tempo de oração, de devoção a Deus, por coisas secundárias que não são importantes, mas que estão sendo prioridade na sua vida. Não são tão importantes, mas são prioridades. Pelo menos naquele momento para você. Então essa é a finalidade. Inverta a ordem das coisas. Procure mostrar ele que há coisas mais importantes para fazer na vida. Um lanche, um almoço. Vamos lanchar, na hora de lanchar, na hora de almoçar. Esqueça isso. Então, o objetivo dele é esse: afastá-lo da oração. Afastar os seus momentos de devoção a Deus. Isso é para o êxito deles, né? Sim. Aqui na página 19, só para ler essa parte, para você passar aí, diz assim: sei de casos em que aquilo que o paciente chamava seu Deus tinha uma localização física no canto esquerdo do teto do quarto, dentro de sua própria cabeça, ou num crucifixo na parede. Mas independentemente da natureza desse objeto composto, você deve manter seu paciente sempre orando para isso, a coisa que ele mesmo criou, não uma pessoa que o criou. Aqui é uma crítica interessante ao uso de ídolos, né, de imagens e de representação da divindade, né? Então tente mostrar que você está buscando ajuda não diretamente de Deus, mas de um objeto parecido com ele, o que represente ele. Então tente desviar a atenção dele do Deus Supremo para um objeto terreno,
objeto transitório aqui na Terra. Afaste ele da oração. Use qualquer metodologia possível. Qualquer método, qualquer caminho possível para afastar da oração. Sim. Eu estava procurando uma frase que eu até separei aqui dessa discussão dele, que ele colocava a questão do assassinato. Ele diz assim, é na página 60. Ele diz: o assassinato não é mais eficaz que o jogo de cartas. Isso. Se o jogo de cartas já for suficiente. Exatamente. Se com um simples jogo de cartas você consegue afastar do seu criador, afastar do inimigo, outras coisas não são necessárias. Distrai, exatamente. Distrai ele de qualquer coisa. Nem que seja um jogo de cartas, uma brincadeira comum do dia a dia. Se você consegue, por isso, afastar o paciente do seu criador, do inimigo, então a gente já alcançou nosso objetivo. Pronto. A gente acha que somente o assassinato, o adultério, fornicação, o roubo, crimes pesados vão afastar do criador. Filosofias disse, não é só isso não. Tem coisas simples da vida, no dia a dia. As distrações, às vezes, são suficientes. Afasta até mais do que certas coisas, né? Que você acha tão pesado. Veja como é inteligente o camarada, né? É, muita inteligência. E aí ele vai aqui colocando também a política do diabo de permanecer oculto, né? Que a gente comentou logo lá no início. E essa parte aqui que também é uma bem bem utilizada hoje, que é a religião como parte da causa, não como uma essência. Isso. Ele até coloca assim, que a religião ela torna-se apenas uma parte da causa na qual o cristianismo ele é valorizado, basicamente por causa da excelente argumentação que fornece em favor dos esforços, por exemplo, da guerra ou do pacifismo, né? E na página 35 ele tem essa frase. Ele diz assim, ó: uma vez que você tenha feito do mundo um fim em si mesmo, mas do meio para o fim da página 35. Uma vez que você tenha feito do mundo um fim em si mesmo e da fé apenas um meio para chegar até ele, você estará a poucos passos de ter controle sobre o seu paciente e fará pouca diferença a meta terrena que ele busca. E acrescenta: ele será nosso. Portanto, que encontros, panfletos, politicais, movimentos, causas e cruzadas sejam mais importantes para ele do que preces, sacramentos e caridade, e quanto mais religiosos, nesses termos aí, né? Eles forem, mais controle teremos sobre eles. Você devia ver só quantas jaulas cheias deles existe aqui embaixo. Ou seja, quantos religiosos tem aqui no inferno? Porque fizeram da religião o seu Deus. E não um meio para se chegar a Deus. Veja que a crítica aqui não é a religião em si, mas é a instrumentalização da religião da fé como instrumento de afastamento do seu Criador. De novo, a substituição de Cristo pela instituição. Pela instituição. Inicialmente da igreja e agora da religião num todo. Sim. Então, não que a igreja em si ou a religião em si sejam ruins ou más, mas, porém, podem ser usadas para instrumentalizar o plano diabólico e afastar o homem do seu Criador. E ainda tem essa questão de quando a gente coloca assim a religião como parte da causa, não como essência, né? Que ela muitas vezes é utilizada mesmo como esse instrumento para um discurso político. Isso. Uma filosofia, como a gente encontra na questão. Ele aqui colocou o pacifismo, né? A guerra, o pacifismo. Ele era um crítico do pacifismo, né? Ele era um ativista. Mas a gente pode colocar aqui o próprio comunismo. Isso, né? Com certeza. A teologia da libertação traz. O socialismo cristão também. O socialismo cristão. Inclusive, Fitzapuz faz referência ao socialismo cristão, né? Como
benefício para eles, né? Porque usaram os socialistas, o benefício da causa deles. Uma vez agora que a religião ela passa a ser apenas um discurso que endossa aquela ideologia. Para isso que Fita Fus quer a religião. Ele não quer rejeitar a religião, ele quer usar a religião, manipular a religião. Se ele pode usar a própria igreja como instituição, por que não pode usar a religião como um todo, né? A ideologia política, a ideologia religiosa, a filosofia, a ciência. Então todas essas coisas, segundo Lewis e Fita Fuso, são originadas em Deus, mas podem ser corrompidas e manipuladas e instrumentalizadas pelo demônio. Sim. Bom, aí chegamos aqui também na parte da lei da ondulação. Ondulação, né? Página 36, né? Que é a questão da a eternidade e a temporalidade, né? Isso. E que o ser humano, ele é esse ser que tem as duas coisas. Que se chama de anfíbios, né? Anfíbios. Nós somos anfíbios, nós temos uma natureza animal e uma espiritual, né? Enquanto natureza espiritual, a gente habita a eternidade, né? Enquanto natureza animal, a gente habita na temporalidade, né? Às vezes a gente entra num período de ondulação, né? Aqui e acolá a gente está lá em cima, outras vezes está lá embaixo, está bem com Deus, outro dia está mal. E assim, Fita Fuso orienta Verme Billy a prestar atenção nesse processo, nessa lei de ondulação, dos altos e baixos. E não se anime também, segundo ele, não se anime não. Fique muito feliz por essa lei da ondulação estar atuando no seu paciente. Ela pode ser a nosso favor, mas pode ser contra a gente, né? A gente tem que saber usar os momentos específicos. As experiências do paciente são neutras, mas podem ser usadas para o nosso bem ou para o nosso mal. O paciente está bem, está triste, está alegre, então está infeliz. São experiências distintas, a lei da ondulação. Então, em momentos como esse, a gente tem que aproveitar as situações e saber onde a gente pode entrar. Por exemplo, se a gente está numa situação em que o paciente está triste, está sofrendo, está com escassez, a gente tem que aproveitar esse momento e incentivar a pobreza, a tristeza, a angústia, para levá-lo à depressão e à tristeza. Afundar naquele problema. E se ele está numa situação elevada, a gente também tem que aproveitar. Colocar no coração dele o orgulho, o egoísmo, a vantagem, a autoestima elevada, para que ele pense, na verdade, que não precisa mais de Deus. Então, ele diz o seguinte, as experiências em si, elas não são favoráveis, nem são contra o nosso projeto, mas podem ser usadas para o nosso bem, em prol do nosso projeto. Tanto o fracasso como a vitória podem ser benéficos. Que esse projeto benéfico aí para ele é justamente a destruição do paciente, né? Isso. Para ganhá-lo para o inferno. E na parte 37, na página 37 diz assim: quando tenta obter ele, Deus, caso o inimigo, né? Quando tenta obter o controle definitivo de uma alma, conta mais com os baixos do que com os altos. Ou seja, com os problemas, muito mais do que com a solução. Deus conta mais, ou tira mais êxito numa situação de fracasso do seu filho do que numa situação de alta elevação espiritual. Geralmente, quando você está numa situação de progresso, de prosperidade, parece que você está mais distante do seu Criador, ou é mais tentado a ficar distante do seu Criador e não depender tanto de Deus. Então, Fita Fuso deve explorar essa situação também. Mas em situações de fraqueza, de escassez, de pobreza, de doença, são os momentos que Deus mais se manifesta na vida do fiel. Então, não se anime não quando o fiel, o crente, o cristão estiver numa situação precária, não. Porque pode Deus está se aproveitando. Deus está se aproveitando. Pode ser a raiz do nosso fracasso aí. Então, se você acha que a gente vai conseguir alguma coisa com isso, pode ser que a gente esteja enganado. Por isso, não se anime também com a guerra, não. Está muito animadinho com a guerra, que a guerra vai trazer muitos benefícios para o inferno, mas pode ser que sim, pode ser que não. Depende das nossas estratégias e dos segredos também da luta do nosso inimigo que a gente não sabe, né? Sim. Que ele se preocupa muito aqui com os projetos de Deus que ele não consegue saber, né? Ele vai mexer também com a questão da obsessão moderna pela novidade, né? Isso. É outro ponto. Porque
tem a ver com aquele incômodo com relação à vida cotidiana, Isso. né? O ritmo normal. Uhum. Porque as coisas ficam acontecendo naturalmente, ali sempre se repetindo, Isso. né? Aí pode ser uma estratégia essa necessidade de querer coisas novas. De coisas novas. Cada momento, cada experiência do paciente, ele viu uma oportunidade de atuação. De introduzir coisas novas, de levar o paciente a um comportamento alheio e contrário à vontade de Deus. Agora tem que se preocupar também porque Deus tem planos insondáveis. Por exemplo, na página 39 diz assim, lá no final de 39, e durante esses períodos de tribulação, bem mais do que nos períodos de pico, que a criatura começa a se transformar naquilo que ele quer, e naquilo que Deus quer. É por isso que as preces ou orações oferecidas no estado de aridez são as que mais lhe agradam. Exato. Ou seja, aquele momento de oração em que você não consegue muitas vezes orar, porque está fadigado, cansado, perturbado, com muitos problemas. Essas orações são as mais importantes para Deus do que as orações feitas em momentos de fartura e de prosperidade. Muito bem. Coisa interessante, né? Agora vamos aqui mais uma. No caso das distorções da virtude. Da virtude, né? Né? Essa é interessante. Porque o orgulho pela humildade, que são coisas antagônicas, né? Como é que você é humilde e ao mesmo tempo orgulhoso? Mas as pessoas se orgulham de serem humildes. É exatamente essa estratégia do inimigo. Quando o seu paciente estiver numa condição em que ele se sinta humilde, leve ele a pensar que a humildade é mérito dele. Leve ele a pensar de que ele é mais humilde do que todo mundo. De que a humildade é uma virtude que ninguém tem, só ele. Quando ele começar a pensar assim, ele vai ter orgulho da sua humildade. Aí o que acontece? A humildade vai ser sacrificada no altar da prepotência. Todas as virtudes, Leo diz isso claramente em vários textos, todas as virtudes humanas, elas são maculadas ou deixam de existir quando o orgulho aparece. Quando a gente descobre que é humilde, a gente perde a humildade. Kitafu sabia disso. Então, se seu paciente está em estado de humildade, aproveite, não veja isso como um fracasso, não. Seja otimista. Lembre-se que você pode levá-lo a pensar que agora ele tem uma virtude suprema, ele é humilde, igual a Jesus Cristo. Isso vai fazer com que ele pense que é orgulhoso. Se ele for orgulhoso, pensando que é humilde, ele vai se afastar de Deus. Vai se parecer mais com nossa causa do que com o inimigo das nossas almas. Eu lembrei de algo que aconteceu realmente, mas o pastor estava contando isso como uma ilustração recente de dois pastores que estavam brigados. E aí, numa reunião ministerial, o pastor presidente, ele orientou dizendo que os irmãos que eram mais fortes deveriam suportar os mais fracos. E se um brigasse com o outro, aquele irmão que é mais forte, ele deveria ir ao outro que é mais fraco e pedir perdão a ele, né? Para que ele se reconciliasse. Aí ele disse que os dois pastores estavam na reunião, os dois que estavam brigados, né? Aí um deles, quando terminou a reunião, foi falar com o outro e disse: eu estou vindo aqui lhe pedir perdão porque eu sou o mais forte. Aí ele disse que começou outra briga. É isso, né? O orgulho o orgulho pela própria humildade, né? Você achar que você é humilde já torna você um pouco presunçoso, né? Porque na concepção leusiana, a pessoa humilde, ou a humildade começa quando você começa reconhecendo o seu orgulho. Então, uma pessoa humilde, ela reconhece que tem o orgulho no seu coração e a capacidade de pecar. E a possibilidade de afastar-se de Deus. Se ele não tem essa consciência, ele não é humilde. A humildade é a consciência das nossas limitações. A nossa tendência ao pecado e se afastar do Criador. Então, todo orgulhoso,
Ele não reconhece a humildade. Exatamente, ele não reconhece a humildade. E o humilde reconhece o orgulho. Exatamente. O humilde reconhece o orgulho. Então é um caminho paradoxal, mas é o caminho traçado pelo verdadeiro cristão, né? Por isso o Fitafuso incentivava muito a Vermibile a induzir seu paciente a sempre pensar que era um cara mais humilde de todos, porque isso faria com que ele fosse orgulhoso sem perceber que está sendo orgulhoso, usando a mantra da humildade. Outro ponto, Pedro, que eu achei muito criativo, né, da parte dele, é quando ele fala a estratégia de trazer o humor como escárnio da fé. Porque você começa a falar em tom de brincadeira das coisas, né? Quando no final das contas, a chacota. Quando você está escarnecendo da fé, mas está sendo de forma branda. Você não está fazendo uma crítica, né? Uma acusação. Não. Você está levando a pessoa a se deliciar com a crítica. Isso. A partir do humor, né? E a gente vê muito isso hoje, né? A mídia se utiliza muito disso. Era onde eu queria chegar. Porque... Os humoristas ateus, céficos, zombam da fé, usando anedotas, usando humor de forma muito deplorável, né? E muitas vezes tem aquelas piadas, porque ele está tratando de uma estratégia que o seu aprendiz vai aplicar no paciente dentro da igreja, né? Porque é dentro da vida dele. E a gente sabe que existe essa parte do humor como ridicularização da fé dos de fora para com os de dentro, né? Que são os secularistas mesmo que fazem isso. Mas muitas vezes isso entra no âmbito da igreja. E as pessoas começam a fazer piada com a fé. Exatamente. Esse é o objetivo muito desses humoristas ateus e céticos, né? Eles encontram no humor uma brecha, uma porta para zombar da fé cristã. Há muitos desses grupos por aí, de pessoas usando essa romantização do humor para criticar o cristianismo, criticar a fé cristã. Ele já denunciava isso no seu tempo, né? E hoje está com muita proliferação no mundo de hoje. Outro ponto, a cura do hábito de ir à igreja. Isso é interessante, né? Que é buscar uma igreja, fazer a pessoa buscar uma igreja que tem a ver com ela, né? Que ela goste e se adeque para curar o homem do hábito de ir à igreja, faça-o percorrer toda a vizinhança à procura da igreja que combina com ele. A igreja perfeita, né? É aquela questão, né? Você está numa igreja e discorda da liturgia dela e procura uma igreja que tem uma nova liturgia. Aí quando chega naquela outra, você discorda da doutrina. Aí você sai daquela e vai para uma igreja que tem uma doutrina diferente. Aí lá você discorda dos costumes. Aí lá você discorda disso, daquilo. Então você nunca vai se firmar numa igreja. É isso que ele está alertando, né? Faça com que, na verdade, seu paciente fique essa pessoa estável, não encontre um lugar certo para ficar. Porque enquanto ela está procurando uma igreja certa para se congregar, a gente está trabalhando nas escondidas e afastando ela do seu Criador ou do nosso inimigo. E ela está perdendo o hábito de ir à igreja. O hábito de congregar, de comungar com os irmãos, e assim a gente afasta ela. Em algum momento ela vai chegar a se afastar totalmente da igreja, não vai querer igreja nenhuma. Aí a gente alcançou o nosso objetivo. Por isso, a morte ou a destruição do paciente é a última coisa que a gente tem que pensar. Porque tem que destruir ele em vida. Dizer que o diabo quer destruir você pode ser uma frase muito apressada. Ele não quer destruir fisicamente enquanto não destruir você espiritualmente, moralmente. Enquanto não arrancar suas virtudes ou corromper suas virtudes. E a corrupção pressupõe que antes de ser pervertido, uma pessoa era virtuosa. Porque é aquela concepção de mal de C.S. Lewis, né? O mal é a perversão do bem. O mal é a perversão, o afastamento do bem. Então, afaste primeiramente ele de Deus, do seu Criador, das virtudes. Esse é o nosso objetivo. Depois, a gente faz o trabalho completo, a gente elimina. Eu queria entrar nesse ponto aí do mal como corrupção do bem, no final, que é quando a gente já entra
É o introito que a gente vai fazer para o grande divórcio, né? Mas antes, finalizar aqui com esse ponto da corrupção da espiritualidade, que é justamente, se não dá para eliminar a fé, vamos corrompê-la. Corrompê-la. Esse é o objetivo, né? Final. Aí, quando você lê, por exemplo, a última carta ele percebe que já perderam o inimigo. Porque dá para entender nas cartas anteriores, a carta 30 e 31, que o paciente ele é vítima de um desastre aéreo, né? Uhum. Isso porque estava no contexto da guerra, né? Então, a Inglaterra sofreu o tempo todo a ameaça de ser atacada pelo inimigo, né? E nesse contexto, o paciente morre na guerra. Então, quando o paciente morre, aí Fitafuso escreve a última carta. É a carta mais violenta, mais sagaz dele contra Verme, porque ele percebe que o projeto foi de água abaixo. Ou seja, a gente não tem mais chance. Enquanto ele estava com vida, há esperança. Mas quando o paciente morreu, o que ele vai fazer agora? Agora você vai ser o primeiro a ser engolido. Dizia Fitafuso a Verme. Só para a gente encerrar essa parte. Ele diz assim, começa a carta assim: às vezes me pergunto se você acha que foi enviado ao mundo por passeio. Isso na carta 30, né? Aí começa a fazer a crítica. Na 31 ele diz assim: agora que tudo chegou ao fim, ou seja, a morte do paciente aconteceu, digo-lhe que você está redondamente enganado quando vem me perguntar, choramingando, se as palavras de afeto que usei com você não significavam nada. Está debochando aqui, né? Longe disso, fique tranquilo. Meu amor por você e o seu amor por mim são idênticos. Eu sempre quis o seu bem, assim como você, tolinho. Sempre quis o meu. A diferença é que eu sou mais forte. Acho que agora eles farão com que você seja meu, ou pelo menos um pedaço de você. Se eu amo você, claro, tanto quanto as apetitosas guloseimas com os quais já me fartei. Ou seja, você agora vai me pagar. Você foi um servo incompetente. E na parte final da carta diz assim: às vezes quase chego ao desespero. Por quê? Porque o paciente escapou das mãos dele, né? A única coisa que me mantém de pé é a convicção de que o nosso realismo, a nossa rejeição perante todas as tentações que sofremos, de toda essa besteira e conversa fiada, certamente vencerão um dia. Veja como ele é otimista, né? Enquanto isso, tenho de acertar as contas com você. Cada vez mais ávida e afetuosamente, seu tio Fitafuso. Ou seja, o que ele quer dizer de forma carinhosa é o contrário. Sim. Somente palavras com sentido diferente para subjugar o seu servo, o seu empregado, o seu sobrinho que não cumpriu com eficiência o seu papel. E agora a gente vai acertar a conta com você. É tanto que ele diz, em todas as cartas ele fala, querido Verme Billy, né? Isso, é. Mas aí quando chega nessa que você disse aí, que é a 30, ele diz: meu querido, adorado e precioso. Né? Já. Aí, carinho, por exemplo, é uma das muitas palavras distorcidas no inferno. Nas regiões infernais, é uma fome intensa de devorar o próximo. Então, quando o demônio, na verdade, diz que gosta de você, que ama você, que tem carinho por você, ele quer devorar você. Por isso, o tempo todo, o que está fazendo? Meu sobrinho amável, sobrinho, meu carinho especial por você, meu afeto especial por você. Somente palavras no sentido diferente do que ele quis dizer. Pronto. Agora, Pedro, como é então que o Grande Abismo, que é o livro seguinte, né, que a gente trouxe, o Grande Abismo ou o Grande Divórcio, né? Isso. Como é que ele se torna um complemento desse, de Cartas de um Diabo? Sim, vamos lá. Deixa eu só ler aqui algumas informações do texto, a gente volta a essa questão. Né? Sim. Lewis estrutura o Grande Divórcio, o Grande Abismo, como um sonho. O livro começa ele numa fila de ônibus, esperando o ônibus espacial que vai levar os habitantes do inferno para o céu. Uma espécie de férias, que algumas pessoas no inferno vão passar no céu. Isso lembra o desfecho final de Carta de um Diabo a Seu Aprendiz, em que o protagonista terrestre morre no ataque aéreo. Assim como em Cartas, o foco é o perigo da danação de uma pessoa. Os dois tratam de vida
do além, né? Os dois tratam da questão do mundo espiritual. Um na terra e outro no céu. Mas todos têm a ver com o mundo espiritual, né? Em Cartas, o personagem está vivo. No Grande Divórcio, os personagens estão mortos. Mas repete os mesmos comportamentos desenvolvidos em vida. Em Grande Divórcio, enxergamos as coisas do ponto de vista dos seres luminosos. Em Cartas, enxergamos do ponto de vista dos demônios. Então, existem algumas similaridades, algumas aproximações, mas existem alguns pontos distintos. Mas ambos lidam com a questão do mundo espiritual, da danação humana, das consequências das nossas ações. Então, quando Lewis imagina pessoas saindo do inferno, inclusive ele é um dos que viaja para o inferno. Do inferno para o céu, melhor dizendo. Ele é um dos que vai nessa viagem. O livro começa com ele na parada de ônibus, né? E ainda vai subir dentro do ônibus. Ele vai subir. Depois, alguns conseguem ficar, não chega a sair do inferno. Porque assim, ele vai mostrar que o inferno é como se fosse uma cidade cinzenta que se estende infinitamente. Lembrando e as pessoas se afastam das outras o tempo todo. Lembrando, Pedro, que isso ele está fazendo esse cenário para apresentar a doutrina, Isso. né? O cuidado Isso. que se deve ter. Ele não está pretendendo descrever. Não. Ele diz bem claro no prefácio, né? Exato, literalmente como seria. As implicações das nossas escolhas. Uhum. O que as nossas escolhas aqui nesse mundo implicam com o nosso destino final. Então, o que eu faço aqui, eu deixo de fazer, tem consequências eternas. Minhas atitudes vão paulatinamente me transformando num filho do inferno ou num filho do céu. Por isso que quando chegar no céu, as pessoas vão dizer assim, nós sempre estivemos no céu. Porque o que vão usufruir no céu começou aqui. E quem chegar no inferno vai dizer também, eu sempre estive no inferno. Porque as atitudes começaram aqui. Foram moldando o caráter da pessoa e a personalidade até colocá-la no lugar onde elas vão ser encaixadas pela sua natureza corrompida ou a natureza regenerada. Isso tem a ver também com o próprio título do livro, Isso, né? O grande abismo ou o grande divórcio, que é a separação entre céu e terra, entre bem e mal. Agora, explique por que por que tem essa tradução, o grande divórcio? Porque se é o divórcio, é como se fosse um divórcio do inferno com o céu, né? Então, se eles estão divorciando, é porque um dia foram casados, né? Porque é o seguinte, ele faz inicialmente uma crítica a um outro livro de um autor do século XVIII. William Blake, que escreveu o livro Casamento do Céu com o Inferno. Aí nesse livro o autor vai mostrar que existe uma capacidade de unir as duas coisas, céu e inferno. E de que o mal pode se transformar em bem e se encaixar numa única realidade. Visão holística, né? Lewis dizia, não, isso é impossível. O mal e o bem estão terminantemente separados. O céu e a terra estão divorciados definitivamente e não podemos uni-los. Ou seja, o céu é distinto e separado radicalmente do inferno. Por isso a gente não pode levar nada do inferno para o céu, nem nada do céu para o inferno. O inferno será sempre inferno. O céu será sempre céu. Agora, a terra pode ser um pedaço do inferno ou um pedaço do céu. O erro, então, do autor, quando fez o casamento, é porque o casamento, vamos dizer, se deu aqui na terra. Isso. Porque pegou um pedaço de um com o outro. Isso. Só que se você ampliar isso, aí vai perceber que tem que ser divórcio. Não pode ser divórcio. Casamento. Exato, divórcio, separação radical, sem possibilidade de união. Então o que acontece? Esses habitantes, eles vão para o céu, uma hipotética viagem, né? Quando chegam lá, eles são convidados, os seres luminosos são aqueles responsáveis por convidar as pessoas para ficarem e permanecerem no céu. Você percebe que dos que foram para o céu e vieram do inferno para o céu, somente um fica. Todos os demais voltam. Por quê? Porque todos eles até querem ficar, mas de acordo com seus próprios critérios, seus próprios termos. Só que eles percebem que eles não se encaixam no céu. Eles lembram do inferno. Ou seja, eles querem um inferno que seja um céu e um céu que seja um inferno. Como na possibilidade divina não existe isso, eles então ficam
tempo todo batendo de frente com os seres luminosos, que chama seres sólidos. Por que são seres sólidos? Porque a solidez tem a ver com a formação da virtude. Enquanto os que estão no inferno, que chegam no céu para uma viagem espacial, são os fantasmas. Não têm substância, não têm virtude. São forjados para serem filhos do inferno. E outra coisa interessante é que os seres sólidos, alguns estão vestidos, outros estão nus. Mesmo as pessoas sólidas. Por quê? Porque na concepção leuziana, os seres sólidos, mesmo em estado de virtude, precisam de aperfeiçoamento nas regiões celestiais. Então, algumas pessoas estão vestidas porque alcançaram um grau de aperfeiçoamento mais elevado que outras que, apesar de salvas, ainda não estão em estado de perfeição total. Aí entra a teologia leuziana de que a vida espiritual começa aqui e não termina no céu, ela continua. Aí surge a questão do purgatório, né? Que se diz, se Lewis acreditar no purgatório... Porque ele cita em vários casos... Aí, inclusive, ele pergunta a George MacDonald, que é seu guia, né? Acerca do purgatório. Quem é que não entra... Quem é que não volta para o inferno? É aquele que chega carregando um lagartão vermelho nas costas. Lembra desse caso, né? De um lagartão vermelho. E se encontra com um ser luminoso. E o ser luminoso o tempo todo perguntando a ele, eu posso matar esse lagartão? Ele diz, não, mas agora não, dê mais um tempinho aí. Pode, mas dê mais um tempo, eu vou precisar conversar com meus superiores. Não, mas eu posso matar eles? Não, dê mais um tempinho, porque assim, deixa para depois. Vai machucar, vai doer. Ele diz, eu sei que vai doer, mas eu posso matar? Então há uma relutância desse ser que carrega um lagartão nas costas com um anjo celestial. Até que, por fim, ele permite que aquele ser espiritual elimine o lagartão, que é um pecado, é um vício ligado à área da sexualidade. Um vício que aquele homem carrega em si. E quando o lagartão é exterminado, é morto, então ele ressurge como fosse um cavalo alado. E aquele homem monta no cavalo e viaja para as planícies celestiais. Esse é o único que não volta para o inferno. Aí Lewis pergunta a MacDonald, por que ele não volta para o inferno? Alguém que veio do inferno para o céu pode voltar? Ele diz, não. Aqueles que não voltaram é porque nunca estiveram no inferno, estiveram no purgatório. Ou seja, quem voltou, na verdade, é porque estava no inferno. Mas esse não voltou é porque não veio do inferno. Ele estava no purgatório. Aí vem a questão, que tipo de purgatório C.S. Lewis acreditava? Era o purgatório católico? Ou era um purgatório diferente? Ou era o purgatório no sentido de que é a terra que está preparando? É exatamente essa questão, porque ele vai dizer assim, que a fase de aperfeiçoamento do cristão começa na terra e não termina quando chega no céu. Mesmo no céu, ele diz que o ser humano, o cristão, vai continuar em estágio de aperfeiçoamento. Então ele está num processo de purgatório ainda. Não é que esteja num lugar intermediário entre céu e... O purgatório, portanto, não é um lugar. Não. Seria um estágio da vida espiritual, mesmo no céu. Por isso algumas pessoas estão vestidas, as pessoas sólidas, e outras estão sólidas, porém nuas. Porque não galgaram ainda um estado de aperfeiçoamento. Por isso ele mesmo, por exemplo, quando ele andava nas relvas, ele percebia que os pés dele doíam. Você viu isso aí, né? Sim. Por quê? Porque eles não estavam no estado de aperfeiçoamento ainda. As sombras, os fantasmas, sentiam dores o tempo todo quando andava pelas relvas, pelos capins, pelas árvores, porque não tinham solidez. Então eles não foram criados para estar no céu. Eles não foram forjados para estar no céu. Por isso eles voltam para o inferno. Em outras palavras, as escolhas que a gente faz nesse mundo aqui têm consequências eternas. E a gente vai desembocar ou no céu ou no inferno. E a gente vai se encaixar exatamente no lugar onde a gente forjou ou começou a forjar aqui na Terra. Escolheu aqui. Escolheu aqui. Por isso aquela frase, né, que eu tinha visto em algumas citações, mas eu não sabia que era nesse o Grande Divórcio que ele colocava ela, né, porque eu não tinha lido antes. Isso. Deixa eu ler ela aqui. Está na página 87. Ele diz, no final existem apenas dois tipos de pessoas. As primeiras são aquelas que dizem a Deus, seja feita a tua vontade. As outras são aquelas às quais Deus, por fim, diz, seja feita a tua vontade. Continue. Todos os que estão no inferno escolheram ir para lá. Sem essa escolha pessoal, o inferno não existiria. Não existiria. Aí vem uma pergunta. Que tipo de inferno C.S. Lewis acreditava?
Primeiro, Lewis rejeitava o universo infernal da tradição popular. Para ele, por exemplo, essas imagens de ranger de dentes, enxofre, fogo, são linguagens figuradas, metafóricas, para descrever a eternidade. Outro lado, além. Não é que o inferno seja simbólico, mas que a linguagem que descreve o inferno é simbólica. Entendeu? Então, para Lewis, o inferno existe. Agora, o que seria o inferno para Lewis? Para entender o inferno, tem que ter primeiro o céu. O céu, segundo ele, era a realidade em si. O inferno era a não realidade. Ou seja, você se torna real, em termos absolutos, quando você chega no céu. E quando a pessoa chega no inferno, ela não existe como ser humano, existe como restos humanos. Então, Isso ajuda. Eu acho que o inferno desumaniza. Pronto, eu acho que isso o que ajuda a compreender isso é também essa coisa que você trouxe aí, da compreensão dele, sobre o bem e o mal. Isso. Né? Porque o que é o mal? O mal não é o contrário do bem. O mal é uma corrupção do bem. E assim é o inferno. Porque se fosse o contrário, a gente cairia no dualismo, que coloca o bem e o mal como duas forças antagônicas, mas que têm o mesmo poder. Por isso que o homem no inferno é um intruso. Ele não foi criado para ir para o inferno. Então o que vai ser lançado no inferno não são seres humanos, ele diz até assim, são restos humanos. Sim. Então quem está lá vai perceber que sempre planejou estar lá, mesmo que de forma inconsciente. E vai perceber que a vida toda trabalhou para isso. Escolheu estar lá. Da mesma forma, quem chegar no céu vai dizer assim, eu sempre quis estar aqui. A minha vida foi fabricada em termos disso. Eu construí minha história a partir disso. É muito interessante porque alguém diz assim, mas então quer dizer que C.S. Lewis está negando o valor do sacrifício de Cristo na Terra? Não, ele está dizendo que o sacrifício continua com seus efeitos no além também. Pelo contrário, ele está expandindo exatamente. O valor do sacrifício. A vida continua sendo melhorada e aperfeiçoada. E não termina lá. Por isso há graus de aperfeiçoamento na vida cristã. Então o céu seria a realidade em si. Você se humaniza muito mais quando chega no céu. E o inferno é o contrário. Você perde a humanidade, desumaniza, transforma-se em um resto humano. Por isso no inferno está só resto humano. Ninguém vai estar lá como ser humano consciente, arrependido naturalmente para morar no céu. Não, lá só tem pessoas que do ponto de vista do céu, se fosse assim, mas deles pode ser um prazer para eles. Se fosse assim, ia ter a opção, né? Deus daria a opção de sair de lá para ir para o céu. Inclusive no livro O Poder do Sofrimento, ele diz assim, o problema do sofrimento diz assim, que no inferno os ímpios vão gozar da liberdade que tanto reclamaram, que tanto exigiram. Lá eles serão livres como eles queriam ser. E aí quando começou essa liberdade aqui nesse mundo? Você olha a situação de um ímpio que vive num mundo sem Deus, ele tem a ideia de liberdade. Você olha do ponto de vista cristão, ele está preso. Está preso. Assim também, ele vai estar no inferno com a sensação de que está livre. Aqui sim é o lugar onde sempre quis estar. É o inferno. Mas você olhando do céu para eles, ele está em tormentos. Ele está atormentado, ele está separado de Deus. Está de perfeição total. Olha só que... Essa é a separação radical, né, entre céu e inferno. É o grande abismo ou o grande divórcio, né? Uhum. Muito bem. Bom depois de uma aula dessa aí, dá para ler bem direitinho o livro. Tem mais algum ponto que você... Só se você quiser enfatizar alguma coisa mais. Não, pode ficar à vontade. Se quiser acrescentar mais algo... Não, porque acho que tá bom. Já é uma introdução ótima, né, para a leitura. Então a gente deixa essas duas dicas. As Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz. Isso porque a gente nem abordou todas, né? Não, todos os tópicos. Coisa, né? É muito. São 31 cartas, se for explorar todas, a gente tinha que pegar ponto por ponto e ia demorar muito. Né? E o outro é esse aqui, O Grande Divórcio. Que pra mim ou O Grande Abismo. É a leitura mais apreciada que eu tenho das obras de ficção de C.S. Lewis. Eu gosto muito de todas as ficções de C.S. Lewis, mas O Grande Divórcio, pela sacada, pela forma como ele descreve, pra mim é a melhor e mais importante ficção dele. Esse também, Cartas da Sua Aprendiz, é excelente. Tem como ser. Agora, lembrando também que tem uma diferença quando a gente fala assim de ficção de C.S. Lewis, né? Porque essas duas são ficção, mas é uma ficção com uma outra pegada. Uma pegada mais teológica. Um estilo diferente, né? O estilo. Esse aqui é uma sátira, né? Cômica, né? Uhum. Aqui ele fala de uma viagem espacial, né? Ele descreve a vida das pessoas no além, usando metáforas, símbolos. Eu digo assim, porque é diferente de você falar de uma
obra ficcional Isso. dele, como As Crônicas de Nárnia, Isso, Crônica de Nárnia, a trilogia espacial. a trilogia espacial. Até que temos Roxo também, são livros de ficção também, mas que tem pegada diferente. Uhum. Amém. Bom, Pedro, quero agradecer mais uma vez a grande que contribuição sua nesse nosso episódio aqui, né? Passar as tuas mãos aí uma. Hoje é um presente. Como é que a gente diz? Personalizado, viu? Pode mostrar aí para a câmera. Aqui, e pode abrir que maravilha. para ver o que é. Olha aí. Vê se ficou parecido. Rapaz, sim. Obrigado, irmão. Excelente. Amém. Então, No café da manhã aqui, eu vou lembrar. pronto. Então, muito obrigado mais uma vez. Qualquer coisa a gente. Tem mais. Ei, Não sei quantas ele já levou. Ei, obrigado. A planta aí, né, para o cuidado. Dessas coisas. Ela ia ficar doido. Bom, Deus abençoe. Amém. Qualquer coisa a gente volta aqui de novo para falar sobre outras. Mais uma obra, né? A mais gente obra vai de Deus. acrescentando. São quantas obras que C.S. Lewis? Tem uns 32 livros, né? Pronto. Aí a gente tem também, por exemplo, Egresso do Peregrino, que é a Sim. sua biografia espiritual. A gente tem Até que Temos Roxo. Tem a trilogia espacial também. Tem as Crônicas de Nárnia, que a gente pode explorar também, alguns mais importantes, né? Então, Tem Milagres, tem o problema de Milagres, sofrimento. Milagres e Sofrimento são 2 livros de filosofia, né? Bem puxado. Tem crítica literária, tem muita coisa. Tem a dissertação do mestrado dele, tem né? que é a alegoria do amor, né? Isso. Que pra mim é o livro mais denso dele. Mais complexo. Tem também uma mais descartada do C.S. Lewis, né, que fala sobre a Idade Média, né? Tem muito livro. Muito bem. Então, que Deus abençoe. Até o nosso próximo episódio, com a bênção de Deus.